Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Lívia, eu sou professora aqui do Projeto do Torres e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre física, mais voltada ali para a área da cinemática e o estudo do movimento uniforme variado. Bom, mas o que seria cinemática? A cinemática, ela é a área de estudo da física que vai estudar ali o movimento e deslocamento de um corpo, mas sem se preocupar com o que está causando esse deslocamento. Ou seja, na cinemática a gente vai estudar apenas o movimento em si. A gente não vai se preocupar com o que está causando esse movimento, porque que ele está se movimentando. O nosso foco principal é calcular, basicamente, o deslocamento de um corpo numa trajetória, por exemplo. Mais tarde a gente vai dar uma voltinha aqui nesse exemplo do carro para me explicar para vocês algumas coisas. Para a gente entender a cinemática, a gente precisa entender principalmente alguns conceitos iniciais dela, que vai tornar o estudo muito mais fácil. E esses conceitos são o referencial. Referencial é basicamente o ponto que vai determinar se o nosso corpo ele está se movimentando ou se ele está em repouso. Ou seja, o referencial é um ponto que a gente determina, que a gente estipula quando a gente está fazendo uma questão, ou às vezes a própria questão nos dá, partindo do referencial X, onde a partir desse referencial estipulado, a gente vai conseguir determinar se o corpo que estamos estudando ele está movimentando ou se ele está em repouso. O movimento é a mudança da posição do corpo em relação ao nosso referencial, se ele está se aproximando, se ele está se afastando. E repouso já é autossugestivo, é quando o corpo ele está em repouso, ele não está se movimentando, ele está ali paradinho, ele não está nem se aproximando, nem se afastando do nosso referencial. A trajetória, ela é uma linha que vai determinar, ali as diversas posições do nosso corpo ao decorrer do tempo. Nós podemos ter uma trajetória curvilínea, que é quando nós estamos observando as posições de um corpo em uma curva, por exemplo, e a trajetória retilínea. Lembre-se de retilínea, reta. Então, aqui nós estamos estudando as posições do corpo, da trajetória desse corpo, em uma reta. O deslocamento é a distância percorrida entre o espaço final e o espaço inicial da trajetória. Ou seja, quando eu quero estudar deslocamento de um objeto, eu vou pegar do ponto onde ele partiu até onde ele foi. Essa distância exata de onde ele começou até onde ele parou é o deslocamento. Ponto material é um corpo cujas dimensões dele não vai interferir no estudo do movimento. Ah, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente estiver analisando um corpo em uma estrada gigantesca, muito longa, de vários e vários km, esse carro pode ser tratado como apenas um ponto material, se a gente só quiser se importar com o deslocamento dele nessa reta. E o tamanho dele aqui nesse caso, nessa pista extremamente grande, não vai fazer diferença pra gente. Agora, um corpo extenso é um corpo cujas dimensões dele são muito importantes para a gente entender ali o movimento que ele vai ter que fazer. Por exemplo, se a gente tiver uma questão onde temos um caminhão fazendo uma curva muito apertada, é óbvio que aqui o tamanho desse caminhão vai contar e vai importar, por conta que a gente vai ter que analisar o comprimento do caminhão e como isso vai influenciar no espaço que ele está ocupando. Então, basicamente, essas são as diferenças entre um ponto material e um corpo extenso. Tudo vai depender, basicamente, do qual contexto que estamos observando este corpo. Então, voltando ali ao exemplo do carro, antes de tudo, para a gente analisar a trajetória de um corpo, a gente precisa determinar um diferencial. E esse diferencial, muitas vezes, ele já é dado pela questão, ou às vezes, se você quiser treinar, você pode estipular um referencial. Nesse caso aqui do exemplo do carro, que foi dado no slide, alguns slides anterior, vamos determinar que o referencial seja a garota, que é o ponto B. A gente, então, pode afirmar que o carro, ponto A, ele está se movimentando para a direita em relação ao nosso referencial, já que estipulamos que o B vai ser o referencial. E o mesmo a gente pode fazer ao contrário também. Em relação, se a gente definir A como nosso referencial, a gente vai falar que o corpo B, que é a garotinha, ela está andando para a esquerda em relação ao referencial, que é o nosso carro. Então, o referencial é basicamente isso. A gente vai determinar um ponto e assim a gente vai determinar, a partir desse ponto, desse referencial, a gente vai determinar se o nosso corpo ele está se movimentando ou não. Bom, a velocidade de escala média é a rapidez com que é realizado o deslocamento de um corpo, por exemplo. Ou seja,
quão rápido esse corpo se move. A fórmula da velocidade média escalar, ela é dada por essa fórmula aqui, ΔS dividido por ΔT. Sempre ΔS quer dizer o que? A gente vai pegar a posição final do corpo e subtrair da posição inicial. E a mesma coisa vai valer para o ΔT, que é o tempo, que seria o tempo final e o tempo inicial. Quanto tempo que ele levou e quanto tempo que ele levou para partir dali. Lembrando sempre, gente, em física é muito importante a gente entender as unidades do nosso sistema SI. Ou seja, quando a gente vai falando de velocidade média escalar, ela sempre estará em metros por segundo ou ela estará em quilômetros por hora. Por exemplo, se um carro anda 100 km em 2 horas, sua velocidade média é 50 km por hora. Ou seja, nós temos aqui uma posição inicial, uma posição final aqui, nós temos um tempo, então dá pra gente colocar na nossa fórmula e calcular. Aqui eu botei um exemplo de uma aceleração, de uma velocidade escala média, e o nosso exemplo é: João foi andando de bicicleta de sua casa até uma praça, percorrendo uma distância de 1.200 metros em 5 minutos. Pergunta: qual foi a velocidade escala média de João nesse trajeto? Se a gente for anotar os dados que a questão nos deu, a questão nos dá a distância, ele percorreu, nosso ΔS, que é a posição inicial menos a final. Ele não deu que a distância foi o quê? 1.200 metros. Ok. O nosso tempo, ele foi dado em 5 minutos. Mas, nós vimos anteriormente que as nossas unidades aqui é metros por segundo. Então, nós já temos aqui 1.200 metros e nós temos aqui em minutos. Então, a gente converte daqui para segundos, que é igual a 300 segundos. E assim a gente vai aplicar na fórmula 1.200 dividido por 300, que vai dar igual a 4 metros por segundo, que foi a velocidade média que o João percorreu nesse trajeto. Partindo para o próximo conteúdo, é a aceleração em escala média. Basicamente, a aceleração em escala média é o quão rápido uma velocidade do corpo, quão rápido a velocidade desse corpo muda. De um jeito mais explicadinho, aqui em cima está: a aceleração de um corpo faz com que a variação da velocidade durante um trajeto aumente ou diminua em um dado intervalo de tempo. Ou, no bom dito, é o quão rápido a velocidade vai mudar. A gente tem uma fórmula bem semelhante com a das velocidades escala média. Nós temos a velocidade final menos a velocidade inicial, que é o nosso ΔV, e o nosso ΔT permanece o mesmo, tempo final menos o tempo inicial. Aqui é diferente, aqui a gente tem a unidade metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, nós temos aceleração positiva e aceleração negativa. A aceleração positiva é quando está acelerando. Por exemplo, um carro vai de 0 a 100 em 10 segundos. Percebemos que isso aqui está crescente, está crescendo. Então, ela está acelerando, é uma aceleração positiva. Agora, um exemplo de aceleração negativa é frear. Um ônibus reduz de 40 km por hora para 0 em 5 segundos. Ou seja, ele está desacelerando. Se a gente fosse expressar isso aqui em um gráfico, a gente ia ver que teríamos uma reta decrescente. Veríamos um gráfico decrescente. Então, isso aqui seria um exemplo de aceleração negativa. Um exemplo para a gente trabalhar como usa essa fórmula: um carro parte de repouso, ou seja, o carro estava parado, uma velocidade inicial igual a 0. Após 10 segundos, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Qual foi a aceleração média do carro nesse dado intervalo de tempo? Nós temos aqui a velocidade inicial, que é 0, a velocidade final, que foi 20 metros por segundo, que a questão nos dá, e nosso tempo de aceleração foi 10 segundos. Então, a gente substitui aqui na fórmula, calculamos, colocamos aqui na calculadora bonitinho, e nós vamos ver que esse carro, a aceleração média dele foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para o ditiforme, movimento uniforme. Se em um igual intervalo de tempo um corpo percorre sempre a mesma distância, seu movimento é classificado como uniforme. No movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, a velocidade não muda em uma trajetória realizada em uma linha reta. Isso aqui é a famosa fórmula do sorvete, se eu não me engano, que eu acho que é assim que hoje em dia as pessoas usam para decorar as fórmulas, onde o S é a nossa posição final dada em metros, a gente forma isso aqui em metros. O SO é a nossa posição inicial, que também estará em metros. Aqui o V é a nossa velocidade,
lembrando que a unidade daqui é metros por segundo, e o T é o nosso tempo em segundos. A fórmula parece ser meio estranha, mas quando a gente aplica isso daqui no exemplo, fica muito fácil de entender. Por exemplo, situação, nós temos um táxi que ele está se deslocando em uma avenida retilínea. Lembra que a gente viu lá nos conceitos de cinemática? Se estamos falando de uma avenida retilínea, estamos falando de uma avenida reta. Estamos analisando um corpo que está se movimentando em uma reta. E ele está a uma velocidade constante de 60 km por hora. Os dados, o problema nos dá. Nós temos uma velocidade que está de 60 km por hora. Lembrando que no MU, a aceleração é igual a zero, porque a gente viu aqui, um corpo percorre sempre a mesma distância e a velocidade dele não se altera. Se a velocidade não se altera, a gente não tem uma aceleração. Então, voltando para a nossa questão, nós temos que a posição inicial desse corpo é 10 km, ou seja, o táxi ele já vai estar ali no marco 10 da nossa avenida, no marco 10 km da nossa avenida, quando a gente estiver observando, e ele vai levar um tempo de observação de 2 horas. E aí, por fim, a gente tem a nossa pergunta. A questão nos deu os dados, e aí a gente tem a pergunta. Qual será a posição final do táxi após essas 2 horas? A gente vai aplicar aqui na fórmula. A gente pode lembrar que o SO é a nossa posição inicial, que seria o 10, mais a velocidade que a gente tem, que é os 60 km, vezes o ΔV, que é 2 horas. Então, vai ficar aqui na fórmula 10 mais 60 km por hora dividido vezes, no caso aqui, né, o nosso tempo, que é 2 horas. Vamos aplicar na fórmula, vamos calcular e vamos chegar aqui, após 2 horas, o táxi estará no km 130 dessa avenida. Então, a gente pode ver que, normalmente, em física, quando você entende um pouquinho das fórmulas, você aprende você vê ali o problema, você separa no problema os dados que você precisa para você substituir na fórmula. As questões ficam bem mais simples quando você aprende a fazer isso. Você aprende a ler a questão, separar o que é dado e separar o que você vai precisar usar na fórmula. Agora vamos aqui para o movimento uniforme variado. Parece ser meio complicadinho, mas é muito tranquilo, esse daqui. O movimento uniforme variado, ou seja, o M e o V, se a velocidade varia em quantidades iguais no mesmo intervalo de tempo, o movimento é caracterizado como uniforme variado. Ou seja, ele vai ser caracterizado pela mesma quantidade de aceleração de um corpo. Enquanto no movimento uniforme a gente não tem uma aceleração, já no movimento uniforme variado a gente tem a presença sim de uma aceleração, mas que provavelmente ela é, vamos dizer assim, constante. Não sei se seria exatamente a palavra para explicar para vocês. Aqui no movimento uniforme variado, nós temos 3 fórmulas. Nós temos a fórmula da equação horária do movimento, que é aqui, nós temos aqui essa fórmula. Nós temos aqui a posição do corpo durante a trajetória, e nós temos a equação de Torricelli. Essa equação aqui ela é bem importante, e a gente vai estudar ela um pouquinho. Eu dei, acho que, 2 exemplos aqui para vocês verem. E, então, vamos começar aqui por esse exemplo. Eita! Tá. Vamos lá. Nessa questão aqui nós temos questão A e B. A situação é: uma motocicleta parte de um marco de 50 km de uma rodovia e se desloca em uma velocidade constante de 80 km por hora em uma linha reta. Pergunta. Letra A. Escreva a equação horária do movimento da posição para este movimento. Nós temos aqui que a posição inicial, ou seja, nosso V8, ele está em 50, enquanto a nossa velocidade, que seria a nossa aceleração aqui, o A, ele está em 80 km. Então, a gente só substitui aqui. Vocês podem estar me perguntando, mas aqui nessa fórmula temos S, que é igual a SO, mais V vezes T. E aqui nós temos V. Vocês vão perceber que normalmente em física, dependendo das fórmulas, dependendo de onde você pega, só troca as incógnitas, as letras que estão representando a fórmula. Mas a fórmula em si, ela não se altera. Então, independente se aqui tá V e aqui tá S, continua sendo a mesma coisa, a aplicação dela continua sendo a mesma. SO e VO é a posição inicial, o A seria a aceleração, ali a velocidade constante, o A e esse Vzinho aqui seria a mesma coisa, e o T é o nosso tempo. Então, se a gente for montar a equação, ela tá aqui montada bonitinha, substituímos o V8 pelo 50, que é o que é dado ali, né, que é o nosso marco. Substituímos aqui a velocidade constante, que é a incógnita A, aqui,
E o t a questão não nos deu, então ela vai continuar sendo uma incógnita nessa questão. Então vamos resolver a letra B, que seria qual será a posição da moto após 2 horas, 2 horas e meia. E aí sim aqui a gente conseguiu o nosso ΔT, que era o que estava nos faltando. Então a gente já vimos lá na equação anterior que a gente tinha 50 mais 80 vezes. Agora a gente pode substituir o t. Então vamos colocar aqui 2 horas e meia. Vamos realizar aqui a multiplicação primeiro, depois a soma, e vamos chegar que ele estará no km 250. Isso aqui é um exemplo da equação horária da posição. Agora a gente vai usar aqui, vamos ver um exemplo sobre a equação de Torricelli. Um carro parte de repouso com a velocidade inicial igual a 0 e acelera uniformemente a 2 metros por segundo em uma pista reta, ou seja, estamos analisando uma trajetória retilínea. A pergunta é, qual será a velocidade do carro após percorrer 64 metros? A fórmula parece feia? Parece, mas ela não é um monstro. Aqui no V8, a gente tem que a velocidade inicial, nós temos A, que é a nossa aceleração, e o nosso ΔS, nós já vimos que, anteriormente, que o ΔS nada mais é do que o nosso deslocamento, onde a gente diminui a posição inicial, a posição final, subtrai da posição inicial. Então, esse é o nosso ΔS, que é o deslocamento que a gente já viu em exemplos anteriores. A gente vai vir aqui, vamos fazer a substituição. Nós temos que a velocidade inicial é dado que é 0, substituímos aqui, então vai ficar 0 ao quadrado, mais 2 vezes a nossa aceleração, que foi dada que acelera uniformemente a 2 metros por segundo, substituímos, e nós temos que o nosso ΔS, qual será a velocidade do carro após percorrer 64 metros? Ou seja, esses 64 metros é o nosso deslocamento, então vamos fazer a substituição. Vamos calcular. Como a gente vai fazer aqui, nós vamos fazer a multiplicação, a soma, vamos ver que vai ficar v ao quadrado igual a 256. Isso daqui a gente sabe que quando a gente tem um número, nós temos uma incógnita ao quadrado, a gente passa ela virando raiz. Então, vamos extrair a raiz quadrada de 256. E vamos chegar aqui, a velocidade desse carro será aproximadamente, nós vamos ter aqui no final uma resposta de 16 metros por segundo. E esse é um exemplo de como a gente utiliza a equação de Torricelli. Bom, gente, física, ela não é tão difícil da gente se entender. Ela é bem mais prática, vamos dizer assim, quando você entende as fórmulas e você aprende o que você precisa, onde que você substitui cada dado dado pelo enunciado. Então, o que eu aconselho para vocês é sempre quando vocês forem resolver uma questão de física, leiam a questão com cuidado, vão anotando os dados que a questão vai dando para vocês, vocês anotem a fórmula do lado e vocês vão ver qual é o dado que você precisa para substituir na fórmula para você chegar no resultado. Então, física é basicamente isso. Você entendeu o que a questão está te dando e você entendeu o que você precisa extrair daquilo para você aplicar na sua fórmula e você conseguir uma resposta. Aqui na descrição do nosso vídeo vai estar a lista de exercícios. Eu coloquei 5 exercícios, onde 2 são de movimento uniforme e 3 são questões de movimento uniforme variado. São questões relativamente fáceis, todas elas estão com gabarito também. E caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a RH do Torres, do nosso projeto. E eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada e um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, comentário que vocês quiserem para acrescentar esse projeto, ou como vocês gostariam de receber melhor essas videoaulas, se vocês tiverem uma dica, pode deixar nos comentários. Um beijo e muito obrigada pela presença.